Teleaula Natal. Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Natal. Estamos aqui para realizar mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Janaína Magalhães. Meu sinal em Libras é a configuração da letra I com o dedo mínimo apontado para cima, passando nos lábios mostrando sorriso. Tá? Eu sou parda, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, olhos castanhos, nariz pequeno, boca pequena. Estou usando uma blusa bege e marrom, um casaco cinza e preto e uma calça preta. Os nossos slides estão todos padronizados na cor branca. Nesse primeiro slide temos acima a Secretaria Municipal de Educação, SME Natal. No centro temos o nome da nossa disciplina, Ensino Religioso. Estamos na aula 22, falando sobre religião e valorização da vida. E o meu nome, como já apresentei, é a professora Janaína Magalhães. Temos também nesse primeiro slide 3 listas na vertical, na horizontal e na diagonal, na cor verde. Vamos ver o nosso objetivo geral da nossa aula, como nós nos propomos. Primeiro, vamos refletir sobre a importância da vida, para que todos compreendam sua responsabilidade na preservação e defesa da vida de todos os seres. Vamos para o roteiro da nossa aula, que temos uma imagem de abertura. Depois vamos fazer uma pequena introdução acerca da temática em estudo. Vamos falar sobre religião e valorização da vida, sobre as ameaças à valorização da vida, sobre os princípios de valorização da vida nas religiões, o respeito à vida e à dignidade humana, sobre religião e convivência. E teremos nossas considerações finais, uma mensagem final e as nossas referências, as quais nós nos embasamos para esta aula de hoje. Nessa primeira imagem de abertura, nós temos uma fotografia colorida na horizontal, onde no centro da imagem em destaque aparecem duas mãos que se encontram e se tocam. Ao fundo, vê-se o pôr do sol, céu com tons alaranjados e silhuetas de prédios. Nessa mesma imagem, nós vamos perceber, né, que ela está nos apresentando como a vida ela é importante, né, e o respeito a essa vida na união das pessoas. Mais à frente, nós vamos ver também como as religiões, né, e as pessoas elas se unem, né, em defesa da vida, tanto da vida humana como da vida animal e vegetal. Tá? Nesse próximo slide, nós temos o tema sobre a introdução, que é uma imagem em formato retangular de fundo branco, em traços pretos, com a silhueta de um pombo em voo. Entre uma de suas asas está escrito valorização da vida. Tá? É preciso refletir sobre a importância da vida para que todos compreendam sua responsabilidade na preservação e na defesa da vida de todos os seres. A valorização da vida começa pelo respeito à dignidade humana e pela compreensão de que todos somos iguais em direitos e deveres. Tá? Então, as religiões elas podem contribuir para o desenvolvimento de valores comprometidos com a paz, como amor ao próximo, compaixão, misericórdia, perdão e alteridade, e essenciais para que as pessoas convivam de maneira pacífica e harmoniosa entre si e com o meio ambiente. Tá? Então, nós vamos ver que no slide que fala sobre religião e valorização da vida, a preservação da vida deve estar acima de todo e qualquer interesse pessoal ou coletivo. Contudo, os noticiários mostram que muitas vezes vidas são ameaçadas por interesses financeiros e políticos. Tá? Nesse contexto, a religião ela pode ser considerada uma ferramenta para estimular outros interesses que se baseiam na convivência, na solidariedade e no respeito ao próximo. Tá? O valor da vida não pode ser questionado, nem privilegiar algumas pessoas ou grupos. Todas as vidas humanas têm o mesmo valor e devem ser preservadas e priorizadas, tanto nas esferas públicas como privadas. Okay? Nesse slide, nós temos à direita, tá, uma fotografia colorida do fundo do mar. Em primeiro plano, nós temos corais e uma variedade de peixes coloridos, ocupando praticamente todo o espaço. E ao fundo, o Oceano Azul. Do lado esquerdo, ele vai falar sobre a vida dos animais e das plantas, que também devem ser protegidas, pois cada uma tem um papel fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Tá?
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as ameaças à valorização da vida. Algumas das principais ameaças à valorização da vida são as diversas formas de violência. Então, no mundo todo há grupos mais vulneráveis, como as mulheres, os idosos, as crianças e outras minorias, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também dessa violência, né, que também contra a mulher é um problema que ocorre em diversos lugares do mundo há muito tempo. Então, gente, quando a gente fala de violência, né, a gente não está falando só a questão da violência física, tá? Temos vários tipos de violência. Então, no mundo todo, essa violência não é presente somente na nossa realidade do Brasil. No mundo todo existem vários tipos de violência, principalmente com esses grupos mais vulneráveis e as minorias. O que são esses grupos mais vulneráveis? Por mais que a gente tenha muitas mulheres em que ela predomine, mas elas são consideradas ainda, né, nas sociedades, elas são consideradas ainda como vulneráveis, como pessoas que são indefesas em alguns aspectos, tá? Assim como os idosos, as crianças e outros povos que a gente considera como minorias, tá? Temos agora, nessa imagem, desse slide, do lado esquerdo da tela, uma fotografia colorida de uma mulher vista dos ombros para cima. Ela é negra, tem os cabelos cacheados e curtos. Sobre seu rosto, a pintura em tinta vermelha de uma mão cobre sua boca e bochechas, como se quisesse silenciá-la. Ela olha fixamente para o observador. Usa brincos em forma de argola, prateada e blusa azul. Tá? Então, o que é que essa imagem está nos querendo nos mostrar, né? A questão da violência contra a mulher. Essa violência afeta mulheres de todas as classes sociais, etnias e regiões brasileiras. Atualmente, a violência contra as mulheres é entendida não como um problema de ordem privada ou individual, mas como um fenômeno estrutural de responsabilidade da sociedade como um todo. Tá? Então, quando a gente fala dessa imagem, ela é bem presente, porque as mulheres, essa violência contra as mulheres, elas não estão só nas classes mais pobres, tá? Não estão mais nas periferias. Elas abrangem todas as classes sociais, então mulheres de alto poder aquisitivo, né? As mulheres que vivem nas mídias, que são famosas ou não, elas também sofrem tipos de violência. Não todas, mas para a gente perceber que essa violência ela não está só nas periferias, nas pessoas mais pobres. Não, ela acontece em todas as classes sociais, ok? E há vários tipos de violência, violência psicológica, física, não é? E tem todos os outros tipos de violência, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Apesar de os números relacionados à violência contra as mulheres no Brasil serem alarmantes, muitos avanços já foram alcançados em termos de legislação. Temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que é considerada pela ONU uma das 3 leis mais avançadas de enfrentamento à violência contra as mulheres do mundo. Tá? Então vamos ver um pouquinho a questão da Lei Maria da Penha, para que vocês entendam bem, né? Por que ela surgiu? Maria da Penha, ela foi uma mulher, inclusive ela é natalense, ela é daqui de Natal, tá? E ela já vinha sendo agredida várias vezes pelo seu marido, tá? E ela não era uma pessoa pobre, o seu marido era um professor conceituado, tá? E ela vinha sofrendo vários tipos de agressões por vários anos, tá? Ela fez várias denúncias, ia à delegacia, fazia denúncias, mas naquela época não existia uma lei que agregasse, que desse prioridade, né, a esses tipos de agressão. Tá? Então, ela recorreu na última agressão, que ela levou um tiro, na última agressão, ela recorreu às leis internacionais para que ajudassem a ela, né, a fazer essa denúncia que fosse para frente. Então, a partir daí, surgiu a Lei Maria da Penha, né, em homenagem. Ela é uma mulher que está viva ainda, né? Hoje ela anda numa cadeira de rodas, ela é paraplégica, anda numa cadeira de rodas, mas tem uma luta muito grande em relação a não só a lei só para ela, mas uma lei que avançasse e desse cobertura a todas as outras mulheres, ok? A Lei Maria da Penha ela apresenta mais 2 formas de violência, a moral e a patrimonial, que somadas às violências física, sexual e psicológica, totalizam as 5 formas de violência doméstica e familiar,
conforme definidas em seu artigo 7º. Tá? Lembrando que a Maria da Penha, né, ela se tornou paraplégica devido a uma das últimas violências que o marido, né, dela praticou contra ela. Tá? Ele foi preso, foi julgado e foi condenado. Tá? E hoje em dia ela faz palestras, ela vai para vários locais, ela faz palestras falando sobre a importância da mulher que se sentia agredida, não só fisicamente, mas moralmente, né, psicologicamente, de denunciar, de não se calar, não ser silenciada. Tá? Muitos movimentos sociais e religiosos buscam caminhos para valorizar a vida e salvar pessoas em situações de extrema vulnerabilidade, como dependentes químicos ou moradores de rua. A gente percebe, a gente vê, né, muitos nos noticiários essa questão desses dependentes químicos de estarem jogados nas ruas, né, ou os próprios moradores de rua, eles serem frequentemente alvos de violência. Tá? Então, a gente vê que são vidas, né, que precisam ser preservadas, né, que estão no estágio de vulnerabilidade ali, estão nas ruas, né, ou porque estão dependentes químicos e estão ali, ou sejam moradores de rua que estão abandonados, muitos não têm família, outros têm família, mas saíram de casa e preferem morar na rua, ou seja, tem várias justificativas, mas isso não justifica porque são moradores de rua, são idosos, são dependentes químicos, que eles sejam alvo de violência. Okay? Essas iniciativas podem mudar em definitivo o curso da vida de muitas pessoas e famílias, deixando de colocar o lucro e outras questões à frente dos direitos à dignidade humana. Tá? Então, a gente percebe que tem vários grupos, várias ONGs, né, a sociedade em si como um todo, muitas dessas pessoas, elas se preocupam com essas pessoas, né, eles vivem, né, fazem sopões, né, preparam comida para dar, fazem doações de roupas, de agasalhos para essas pessoas que vivem em estado de morar na rua, de não ter a sua dignidade humana, o seu local de preservação, de morar, de ter uma vida digna preservada. Tá? E aí, essas iniciativas de acolhimento, de doação, estão presentes na nossa sociedade, graças a Deus, tá? Pela questão da preservação da vida do outro. E aí nós vamos falar sobre os princípios de valorização da vida nas religiões. Tá? Nós temos nessa imagem, uma imagem retangular com os símbolos religiosos das principais tradições religiosas, todas na cor preta. Na parte superior, da esquerda para a direita, a cruz representando o cristianismo. Ao centro, a estrela de 6 pontas, representando o judaísmo, e ao lado, o símbolo do Om, representando o hinduísmo. Na parte inferior, na mesma sequência, a lua crescente com a estrela, simbolizando o islamismo, e ao lado a roda da vida, representando o budismo. E ao fundo, uma malha quadriculada na cor branca e cinza. Tá? Então, a partir daí nós vamos ver a questão das religiões, o que as religiões promovem para valorizar a vida de todos os seres. Tá? Nesse slide, nós vamos também falar sobre essa valorização da vida dentro das religiões. Ao lado esquerdo, temos a ilustração colorida e quadrada de uma Bíblia aberta sobre uma mesa de madeira. Tá? E a gente percebe que dentro das religiões, que a gente vai adentrar um pouquinho agora, né, todas as religiões, elas têm essa preocupação com a valorização da vida. Então, como a gente está falando da Bíblia aí, em um dos seus primeiros livros, a Bíblia apresenta os 10 mandamentos que Deus enviou a Moisés para conduzir o povo à salvação. Esses mandamentos são válidos para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Tá? Então, o 6º mandamento diz o seguinte: não matarás. E há várias passagens bíblicas que retomam e reforçam a importância de preservar a vida em qualquer circunstância. Também temos no Novo Testamento, né, o mandamento maior que Jesus nos deixou, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente percebe que dentro dessas 3 religiões que eu falei, tá, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo,
essa preservação da vida, né, ela está presente, tá? Um dos princípios dessas religiões, essa valorização e preservação da vida em todos os seus aspectos, tá? Outras religiões também ensinam sobre a importância da valorização da vida. Por exemplo, no Espiritismo, eles dizem que para que o espírito evolua e reencarne em planos superiores, é preciso praticar o bem, o que inclui proteger e garantir a dignidade e a vida de todas as pessoas. Então, essa questão da evolução, né, do espírito, a evolução do ser, está presente dentro do Espiritismo, onde eles trabalham a questão da caridade. O seu maior mandamento dentro do Espiritismo é a prática da caridade. Tá? O budismo, ele também defende todas as formas de vida, por isso sua preservação é um dos maiores objetivos dos seguidores de Buda. Para isso, a prática da meditação procura trazer equilíbrio pessoal para conviver com o outro e balancear as relações interpessoais. Então, a gente percebe também, que a gente já viu em aulas passadas, todas essas tradições, o budismo ele tem a preservação de uma vida como um todo. Então, a questão da natureza, dos animais, das plantas, e do ser em si, está muito presente dentro dessa preocupação em preservar a vida em todos os seus aspectos. E aí nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 25, que ele diz: toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a si e a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. E no segundo ponto ele fala da maternidade e a infância, que tem direito à ajuda e assistência especial. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do patrimônio gozam da mesma proteção social, tá? Então, só relembrando que a gente lá na aula sobre direitos humanos, nós falamos dessa questão dentro desse artigo 25, que ele fala dessa preservação da vida, tá? Então, a prática da caridade e o cumprimento dos direitos humanos envolvem ações que garantem atendimento a necessidades básicas, como alimentação e moradia. Contudo, sabemos que muitas atividades cotidianas são importantes para a valorização da vida e para a melhoria da sua qualidade, sobretudo da vida de pessoas vulneráveis, entre elas os moradores de rua. Tá? E aí, quando a gente fala em dignidade humana, ela está diretamente ligada ao respeito à vida, pois envolve condições que são necessárias para que todas as pessoas, independente de idade, etnia, religião, entre outros, tenham esses seus direitos básicos assegurados, como educação, saúde, trabalho, moradia e lazer. Então, quando a gente fala em dignidade humana, fala também em preservação, tá, dessa vida. Essa preservação, essa valorização está dentro dessa dignidade humana. Todos precisamos compreender que temos nossos direitos e nossos deveres perante a sociedade e perante o outro. Tá? Nesse sentido, a dignidade humana abrange uma série de princípios e valores que tem por objetivo garantir que cada cidadão tenha os seus direitos individuais e coletivos respeitados pelo Estado e pela comunidade. Cabe ao Estado garantir, por meio do desenvolvimento de políticas públicas, o bem-estar de todos os cidadãos. O que nós já comentamos anteriormente. Precisamos de políticas públicas que realmente não estejam só lá no papel, só escritas bonitinho lá na lei, mas que elas realmente elas saiam do papel e vão para a prática. É isso que nós precisamos para que nós tenhamos uma dignidade humana, realmente é respeitada em todos os seus âmbitos. E isso precisa de políticas públicas que funcionem, não estejam apenas lá no papel. Tá? No Brasil, a dignidade humana foi citada pela primeira vez no artigo 115 da Constituição de 1934, com a afirmação de que os princípios econômicos deveriam nortear um modo de vida que possibilitasse a todos os brasileiros viverem dignamente. Gente, quando a gente fala nessa dignidade humana,
né, nessa Constituição do Brasil, no seu artigo 115, que fala nisso, né, nós remetemos também aqui na França, eles, num documento oficial de 1848, eles criaram um documento que fala, foi o primeiro país a falar em dignidade humana após a guerra, tá? E aí no Brasil, essa dignidade humana foi criada só em 1934, no seu artigo 115, né? E lá na França, quando ele falou nessa primeira dignidade humana, que ele falou em relação também à questão da abolição, né? da extinção da escravidão, tá? E só depois da Segunda Guerra Mundial que realmente, né, vieram essa preocupação da união de todos os países de criarem um documento, né, que desse respaldo para que todos tivessem uma vida digna e plena, tá? No Brasil também, a dignidade da pessoa humana também está assegurada pelo artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988. No entanto, alguns grupos como os afro-brasileiros, os indígenas, as mulheres, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, os imigrantes, os refugiados e outras minorias estão mais suscetíveis a ter os seus direitos violados no Brasil. Gente, é só aqui no Brasil que acontece isso? Não. Nós estamos nos remetendo aqui, né, ao nosso país. Mas essa dignidade, ela também está sendo violada no mundo todo. A gente vê direto aí nas mídias, na televisão, principalmente perseguição com o pessoal das religiões afro, né? Os indígenas, os imigrantes, esses povos refugiados que estão muitas vezes fugindo da guerra no seu país, tá? E da violência, né? E também eles são minorias e muitas vezes esses direitos também estão sendo violados, tanto no Brasil como no mundo, tá? E a gente precisa estar muito atento, tá, a essas questões, né? De a gente de vocês alunos terem a consciência e refletir sobre esses questionamentos, tá? Sobre essa intolerância com o outro, tá? E aí também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do direito à vida, né? Falamos dos povos em situação de minoria, mais vulneráveis, tá? E aí nós temos nessa tela, com o título Direito à Vida, temos uma ilustração colorida na vertical de duas pessoas idosas em posição frontal. Ambas são brancas e estão sorridentes. À esquerda, uma mulher com cabelos curtos, brancos, usa óculos de grau vermelho, blusa de mangas compridas na cor rosa com gola e punhos brancos, saia e sapatos roxos. Ela tem o braço direito à frente do corpo e na altura da barriga, e segura a mão de um homem que está à sua direita. Ele é calvo, com poucos cabelos brancos e bigode na mesma cor. Usa óculos de grau preto, camiseta listrada em verde e roxo, com mangas compridas sobre camisa branca. Usa calça jeans azul e sapatos marrons. Está com a mão direita sobre o ombro da mulher, enquanto segura sua mão com a outra, tá? O porquê nós trouxemos, né, esse direito à vida com esses idosos, né? Porque a gente vai falar da questão do Estatuto do Idoso, tá? Que na lei número 10, 1741/2003, no artigo 9, fala que a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável em condições de dignidade. Gente, então, a gente tem que prestar bastante atenção também nos nossos idosos, né? Se a gente conseguisse seguir, né, o que os povos das religiões afro e os povos indígenas eles têm a nos ensinar sobre o respeito aos mais velhos, né, a gente teria, né, uma sociedade muito mais justa e igualitária, né? Porque a gente sabe que muitos desses idosos eles também são alvo de violência também, muitas vezes doméstica, tá? E aí nós temos que nos preocupar. E aí foi criado esse Estatuto do Idoso, que justamente nessa lei 10.741 de 2003, no seu artigo 9º, fala dessa questão da obrigação do Estado de garantir proteção, né, à pessoa idosa. Tá?
E aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre religião e convivência, tá? Então, nessa imagem temos uma ilustração colorida com 7 pessoas de religiões diferentes em posição frontal e abraçados sobre fundo verde. Da esquerda para a direita, uma mulher hindu, um indígena, um monge budista, um judeu, uma mulher da religião afro, uma muçulmana e, por último, um jovem representante do cristianismo. Tá? Então, nós percebemos que essas religiões, né, esses povos, né, eles tendem a conviver uns com os outros, né, com respeito, né, com tolerância, e é o que eles fazem. As religiões, elas estão presentes aí, mas não para nos afastar, e sim para nos unirmos mais nessa prática da valorização da vida, tá? E da preservação também. Tá? Gestos de compaixão e de misericórdia são capazes de transformar o mundo. Então, a misericórdia é uma prática que ultrapassa as religiões e está presente em diversas culturas. Relacionadas às religiões ou não, os gestos de misericórdia são muito importantes para garantir o respeito a todos os seres vivos e a dignidade humana. Então, misericórdia é uma palavra de origem latina, unindo as palavras compaixão e coração. Então, nesse sentido, vai envolver ações de compaixão que vêm do coração. Então, gente, não é preciso que as pessoas estejam presentes em uma determinada tradição religiosa para elas terem esses gestos de misericórdia, de compaixão pelo outro, tá? Não precisa ser uma pessoa religiosa, mas precisa ser uma pessoa ética nas suas atitudes, tá? Ser uma pessoa que saiba conviver com o outro, que tenha tolerância pelas diferenças, tá? Que isso é o que é a beleza do mundo, essas diferenças, tá? Então, nós temos aí, tá? Ainda falando sobre religião e convivência, temos o lado esquerdo da tela, a fotografia colorida em moldura circular do Papa Francisco, visto do peito para cima. Ele é branco, com cabelos curtos e brancos, e está sorridente, usa batina e um solidéu brancos, tá? O que é que ele fala? Sobre a misericórdia, o Papa Francisco afirma, tá? Numa audiência geral interreligiosa, ele diz que, mas a misericórdia a qual somos chamados abrange toda a criação que Deus nos confiou, para sermos os seus administradores e não exploradores, ou pior, ainda destruidores. Então, quando ele fala isso, gente, ele está querendo justamente mostrar, né, e aí mostrar essa questão dessa misericórdia, né, desse acolhimento, né, que Deus nos deu para nós sermos os administradores desse planeta e sabermos conviver uns com os outros, né? Na aula passada, a professora Pamela trabalhou muito nessa questão da encíclica que o Papa colocou, nessa última, que ele fala nessa questão de preservação, de olhar com outros olhos para a natureza, para tudo que existe, né, no planeta, e sabemos preservar tudo que está ali, tá? Sabemos valorizar e também, né, preservarmos tudo, não só a vida humana, mas toda a vida do planeta. Isso é muito importante, gente, que a gente perceba, tá? Várias religiões estabelecem o compromisso de acolhida e amor aos necessitados. Por meio das suas instituições, muitas religiões desenvolvem ações de caridade e misericórdia capazes de resgatar a vida e a dignidade de grupos vulneráveis. De modo geral, as religiões estão comprometidas com a misericórdia. Então, não é só a religião A e B que pratica atos de misericórdia, de caridade e de bondade. Não são todas. De um modo geral, elas estão comprometidas com isso. Então, vamos ver algumas religiões que falam dessa prática da misericórdia e da caridade, tá? No islamismo, eles dizem que Allah é a fonte de toda misericórdia, pois é considerado misericordioso, que dá misericórdia. Isso está presente no livro sagrado deles, no Alcorão. Que tudo que tem lá no Alcorão, eles seguem à risca, né? E como Allah é a fonte de toda misericórdia, ou seja, há essa questão da preservação, essa importância de preservar, né, a vida do próximo. No judaísmo, a palavra misericórdia vem da raiz hebraica rei, que significa colo ou ventre materno,
Nesse sentido, a misericórdia supõe como o amor materno é um sentimento de abnegação, tá? Então, a palavra misericórdia ela vem como se viesse, né, do ventre, do colo materno. E como vem do colo materno, a gente sabe que o colo da nossa mãe é um colo de afetividade, de amor, né, de benevolência, né, aquele colo que nos abraça, né, que faz com que a gente se preserve, né, que nos dá valor, tá? E isso o judaísmo ele vê muito claro. No budismo, ele vai falar que a misericórdia está relacionada à ideia de compaixão. E no budismo chinês, ela é representada pela figura da deusa da misericórdia ou da compaixão, que se chama Kuan Yin, que é símbolo do amor e da generosidade, tá? E nas religiões afro-brasileiras, a misericórdia é fundamental para a prática do perdão e para a acolhida aos menos favorecidos. Então, se a gente perceber, queridos, a gente vai ver que todas as religiões, elas trabalham, praticamente a maioria das religiões, ela trabalha uma questão da misericórdia, do valor ao próximo, tá? De preservação, de valorização da vida em todos os sentidos, tá? E aí nós estamos nos encaminhando para as nossas considerações finais, né? Que vimos que a vida é um bem precioso e sagrado, existem situações que colaboram para a sua preservação e outras que a gente viu que contribuem para a sua desvalorização. Então, à medida que amamos o próximo, compreendemos o significado e a importância de sua vida, tá, gente? Então, vamos agora para esse slide com o título Mensagem Final. Temos um print de um cartaz retangular com fundo cinza, bordas e letras pretas, tá? E na parte superior esquerda temos duas aspas e na parte inferior direita também temos duas aspas fechando. E no centro tem a frase que diz: quando mostramos o nosso respeito por outros seres vivos, eles respondem com respeito para nós. É um provérbio Arapaô, né, que vai realmente ilustrar, né, toda a questão da preservação do respeito, né, aos seres vivos de um modo geral. E quando a gente remete muita questão da natureza, a gente está vendo o que é que está acontecendo na natureza, nos dando respostas à falta de controle do homem em não preservar, né, essa natureza. E elas nos dão respostas, tá? Então, esse provérbio ele fala muito disso, de quando a gente mostra respeito por outros seres vivos, isso independente de ser humano, ser animal ou ser vegetal, né? As águas, a poluição das águas, dos rios, das nossas florestas, as queimadas, elas não nos dão resposta. E aí, quando a gente mostra respeito, eles também nos reverenciam com respeito também. É um provérbio bem profundo. Bom, gente, concluímos aqui a nossa aula sobre valorização e preservação da vida. Espero que vocês apreciem, tenham apreciado a aula, né? E bons estudos, que vocês se empenhem. Por enquanto nós estamos nesse momento assim de distanciamento, mas em breve, né, nós estaremos todos juntos, né, celebrando essa vida, né, que para alguns foi muito bem preservada, e continuemos assim, e falando para os outros o quanto os outros são importantes e quanto nós somos importantes e quanto eles são importantes para nós, que a gente preserve o outro, que a gente tenha um outro olhar diferenciado, né? Para um mendigo que a gente olha na rua, para um drogado, né? Eu sei que é muito difícil, mas ele é um ser humano também, ele está só apenas naquela situação. Quando a gente vê um morador de rua, quando a gente vê um idoso, que a gente tenha esse olhar de respeito. Afinal, é uma vida também, assim como a sua, como a minha, também é uma vida e merece ser valorizada e merece ser respeitada e preservada, tá? Um abraço a todos e até aí as nossas referências, né, de onde nós tiramos a nossa aula, tá? E até mais.